pessoal, boa tarde. Aqui é a Jéssica. Antes de tudo, antes de começar a apresentação, gostaria de comunicar a vocês para usarem o Slido, que é o nosso canal de comunicação oficial, caso vocês tenham alguma pergunta, que as perguntas vão ser abertas 10 minutos no final de cada apresentação, então se tiverem alguma dúvida, anotem. E aí vocês podem usar a hashtag também Science Tech Summit. E é isso. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Jéssica Setnik, sou lá da base de São Paulo. Sou formada em comunicação, tenho 6 anos de experiência em Analytics, já atuei com as principais ferramentas do mercado, que é onde que eu vou mostrar elas aqui para vocês. Atendi também grandes nomes como Philips, Volkswagen, Oi, e hoje eu estou atuando na CIT, atendendo o Itaú. Bom, vamos lá. O que eu vou apresentar aqui para vocês? Eu trouxe o assunto Digital Analytics, que é um assunto que vem crescente, está sendo bem comentado, mas deixar claro aqui para vocês que são os primeiros passos, como que a gente começa a atender Analytics, como que isso funciona, o que ele é. Vale lembrar que ainda tem um vasto mundo que a gente pode aproveitar também, que a gente pode falar no futuro. Bom, começando, né, o que é Analytics, eu trouxe aqui um trecho do Avinash. Para quem não sabe, o Avinash ele foi um dos pioneiros nesse mundo digital. Ele traz tendências até hoje, então se alguém se interessar, tem um blog dele, ele é bastante influente, e várias pessoas confiam nele até hoje, então ele traz algo diferente no mercado e as pessoas começam a utilizar. Então vou ler aqui para vocês o que ele trouxe, que Analytics é o processo de medição, coleta, análise e a produção de relatórios de dados de navegação, interação com o objetivo de entender e otimizar os ambientes digitais. Ok, em resumo, o que é isso? Basicamente, você tem lá o seu site, você vai coletar dados deles e fazer as análises, que é isso que o ambiente digital é. Trazendo a pergunta aqui, o que é ambiente digital, como que eu falei, né? Bom, vamos lembrar que o que é um ambiente digital, vamos pensar, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Se você for parar para pensar, a gente trabalha com um computador, que ele é um ambiente digital, a gente está trabalhando nele o tempo todo. A gente usa o WhatsApp bastante tempo, redes sociais. Trouxe aqui uns outros exemplos para vocês, mais palpáveis também. Por exemplo, portais. Aqui nós temos, eu trouxe alguns diferentes portais para vocês, a Amazon e a Netshoes, são e-commerces, e o G1. Para ficar com um exemplo mais palpável, pensem tudo que aquilo que é do offline trazendo para o nosso cotidiano no online, que são e-commerces. Basicamente, eles fazem menção aos mercados físicos, onde a gente para comprar alguma coisa, lojas físicas que a gente vê na rua. O G1 é um portal de notícias que faz referência ao jornal Expresso, por exemplo. Apps. Aqui eu trouxe o app do Waze, do Instagram, do Banco Digital do Itaú, Cartola, que é mais para entretenimento. Vocês podem ver o Waze, ele substituiu hoje aquele falecido guia de ruas que a gente tinha. E o Instagram hoje, ele seria nosso álbum de fotografias. E além disso, a gente tem os dispositivos. Eu trouxe aqui o VR, que ele realmente te imerge em um outro mundo, que você não faz mais parte da sua realidade, entre aspas, né? Você vai para um outro mundo, viver uma outra realidade. Bom, eu trouxe aqui também um exemplo de como que a gente vê esses dados, que eu falei, todos os ambientes digitais são mensuráveis. Vocês vão ver essa palavra mensurável bastante nesse PPT. Por quê? O que é ser mensurável? Antes de tudo, você tem lá seu site ou seu aplicativo, tem um usuário navegando. Até então, você não sabe o que ele está fazendo. Tipo, você está às cegas. O usuário lá pode estar comprando, só que você não sabe se ele teve algum problema no caminho, se ele entrou no seu site, se ele saiu, enfim. Aí aqui eu trouxe uns relatórios que, com a ferramenta de analytics certa que você implementar no seu site, você consegue ter esse tipo de visualização. Por exemplo, que eu trouxe alguns dados demográficos e geolocalização. Nos demográficos a gente tem idade,
gênero e no geolocalização a gente consegue identificar a região do usuário. O que isso agrega pra gente? Se você tem alguma campanha que você quer atingir um determinado público, como por exemplo, mulheres de 25 anos que moram em São Paulo, você quer fazer uma campanha específica para ela, você consegue cruzar todos esses dados e identificar todas essas mulheres e fazer campanhas direcionadas também. Outros exemplos de relatórios que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem esse aqui de real time, que ele de fato mede o que está acontecendo no seu site em tempo real, que é muito importante para a tomada de decisões. Por exemplo, você está vendo lá que está tendo muitas visitas e tal, muitos acessos no seu site, você consegue ter uma quantificação deles. Aqui na CT a gente tem um cliente, por exemplo, que ele utiliza o real time para capturar erros. Então a gente consegue identificar na hora quais são os erros que o usuário está tomando, né? Então, por exemplo, a gente está vendo que o usuário está tomando muito erro na área de login. Então você já consegue acionar o time técnico para ver se está tendo algum bug no login e já arrumar de cara para esse erro não aparecer mais. Teoricamente, se o usuário não loga, você não consegue ter efetividade no próximo fluxo, né? Se tiver um fluxo de venda, você já perdeu esse cara aí. Outro gráfico aqui que eu trouxe foi uma fonte de tráfego, onde você consegue identificar o seu usuário, ou seja, de onde ele veio. Search engines, que seriam anúncios de publicidade online, como aqueles que você vê no Facebook ou no Google. Tráfego direto, quando o usuário realmente digita o seu site lá no browser, ou site de referência, né? Algum blog fez menção ao seu site, o usuário clicou e acabou caindo no seu site. Então, esse fonte de tráfego você consegue identificar quem estão trazendo as pessoas para o seu site. O usuário está vindo sozinho ou ele está vindo de alguma ação? Que comportamento. Esse aqui é muito bom também, muito legal. Porque aqui a gente consegue identificar o que o seu usuário está fazendo dentro do seu site, o que ele está fazendo lá. Muito importante também, no caso de formulário, você consegue identificar os steps do formulário, se está tendo algum erro, cruzar os erros que a gente viu se ele estava tomando lá naquele real time, por exemplo. E a partir daí você já consegue tomar uma ação, né? Tipo, se você está vendo que o formulário, o usuário não está chegando no step final, você já consegue tomar uma atitude para reverter essa situação. E um relatório de metas também, que eu trouxe como exemplo, que é ótimo para você acompanhar e você ter a dimensão se você vai bater alguma meta semanal, mensal, anual, o que seja. Por exemplo, você tem uma meta para bater nesse final do mês, você vê que está faltando só um pouquinho para você alcançar, você já consegue, vamos fazer uma campanha aqui de publicidade para aumentar os acessos e se o seu objetivo for vendas e realmente aumentar as vendas do seu site mesmo. É isso, eu trouxe alguns exemplos de gráfico que a gente pode ter, mas lembrando que as ferramentas conseguem trazer muitos mais gráficos pra gente. Então aqui foi só para ilustrar e aguçar a curiosidade de vocês. Bom, beleza. Mas como tudo isso funciona, né? Quando a gente vai apresentar para um cliente, a gente tem todos aqueles gráficos, mas como que isso fica mais visível para o cliente? Então, quando a gente tem uma ferramenta de analytics implementada, a gente consegue, de novo, mensurar os dados, que basicamente a gente vai ter todos esses dados aqui, de usuários que entraram no seu site, número de visitas. Aqui eu ilustrei número de cliques, mas poderia ser qualquer outra coisa também, como visualização ou até a barra de scroll. Inicializações, porque como é um caso de app, então você tem o número de pessoas que inicializaram o seu app, que abriram ele. Taxa de crash rate, que é bem legal, que essa taxa de crash rate também é uma taxa de travamento do seu aplicativo. Então são as pessoas que inicializaram e tomaram um bug logo de cara. Então você consegue ver a efetividade se o seu app está abrindo ou não. Esqueci de falar, aqui eu trouxe dados hipotéticos, tá? Usei a Netflix como exemplo, mas esses são dados hipotéticos, só para ilustrar como a gente apresenta esse tipo de dado.
E que beleza. A gente também consegue definir metas, como eu falei, usando o exemplo dos cliques aqui. Se a gente tivesse uma meta de atingir 30 mil cliques no mês e a gente só atingiu 20 mil cliques, a gente já consegue ver o que a gente poderia fazer para atingir essa meta mais rápido. Desculpa. Então, o que a gente pode fazer com esse botão, por exemplo? A gente pode aumentar ele de tamanho, a gente pode mudar ele de lugar, a gente pode alterar a sua cor, deixar mais visível para as pessoas clicarem mais. Esse tipo de coisa. E também podemos cruzar dados. Netflix, as pessoas acessam por tanto quanto é canal aqui, então a gente pode ilustrar aqui. Por exemplo, os usuários de apps tiveram 60 mil acessos, os usuários de web tiveram 900 mil acessos e os usuários de device que tiveram 70 mil acessos. Então, a partir daí, em vez de fazer uma análise fria só de acessos, a gente também poderia pegar um gráfico de tendência e ver, por exemplo, os usuários de PlayStation 4, por exemplo, estão aumentando os acessos na Netflix conforme o mês foi passando. Então daí você já começa a olhar com outros olhos para o seu site no device. Vamos ver se o browser está funcionando direitinho no PS4, porque é diferente, né? O aplicativo do PS4 está funcionando legal, está abrindo, está tudo certo, está num formato, tem um UX agradável para o pessoal de PS4. Enfim, é isso. Eita. E aqui, trazendo para vocês um case da CIT que a gente teve com um cliente. A gente teve um cliente onde a gente percebeu que o número de instalações e desinstalações estava muito alto pro aplicativo que a gente tinha. Então a gente foi ver o porquê que isso estava acontecendo. De bate-pronto, a gente pensou que seriam aqueles usuários que tem o celular antigo mesmo, né, o device antigo, e o app não estava sendo suportado na memória do celular. Isso foi a nossa primeira percepção, mas com análises que a gente fez, a gente foi até olhar o crash rate para ver se estava tendo algum travamento, e a gente viu que não era isso. O pessoal só estava instalando e desinstalando mesmo, mas estava conseguindo utilizar. Depois, com análises que a gente fez, a gente foi perceber que eram aqueles usuários do primeiro step digital, então, ou seja, eles estavam sendo inicializados no mundo digital. Então eles se sentiam inseguros de usar o app, de colocar seus dados lá, e ok, não tem nenhum problema. Então, o que a gente fez? Nós da CT aqui a gente desenvolveu um outro aplicativo bem mais básico, onde ele funcionava como um tutorial mesmo, indicando para o usuário: olha, aqui você vai colocar os seus dados, não vai acontecer nada com você. E assim o pessoal foi adquirindo confiança, não desinstalaram mais esse aplicativo e até começaram a instalar um app principal e começaram a utilizar de forma natural. Foi bem legal, né? Porque essas pessoas estavam perdendo conversões, esse tipo de coisa. Foi bom que a gente conseguiu trazer esse pessoal de volta para nós. Bom, lembra que eu falei que vocês precisavam, para você ter essa visão, precisavam de ferramentas de analytics? Então, eu trouxe aqui as principais ferramentas do mercado, que hoje são Google Analytics e Adobe Analytics. Vou começar primeiro do Google Analytics, que é a maior do mercado. A maioria das pessoas aqui no Brasil utilizam, por dois motivos. Primeiro, que ela é gratuita e ela, como posso dizer, ela é mais friendly, é mais intuitiva de você usar. O Google desenvolveu uma metodologia onde ele já mostra praticamente tudo que você precisa. O Google, ele mostra pra você tudo de uma maneira precisa, pré-pronta pra você. Então, você precisa de um gráfico, o Google já tá aqui, ó, tá o gráfico pra você. Já no Adobe não. Pra você utilizar o Adobe, já é uma forma mais complexa, uma ferramenta mais robusta. Quem utiliza Adobe, e por esse motivo, que não é uma das ferramentas mais utilizadas, você já precisa de um certo conhecimento. Ele tem os gráficos default da ferramenta, mas a maioria dela é customizável. Então você precisa antever
as métricas que você quer direcionar antes de trabalhar com Adobe Analytics. Fazer toda uma metodologia, pensar, eu vou querer o gráfico desse jeito ou não, para daí você começar a implementar a ferramenta no seu site. Levando em consideração também que o Adobe é pago, e a CIT está trabalhando com o Adobe agora nos seus projetos. Porém, não são só essas duas ferramentas de mercado, né? Como eu falei, elas são só as principais, mas existem várias outras ferramentas de analytics e várias outras ferramentas que complementam essas ferramentas de analytics. Eu trouxe aqui algumas de exemplo, como vocês podem ver. O Google AdWords e o Facebook Advertising são ferramentas para campanha de mídia online. O Scoop, ela trabalha com monitoramento de redes sociais. O Tableau é uma ferramenta de visualização, geração de gráficos. O Adobe Experience Manager e o Adobe Target, eles fazem parte de uma cloud do Adobe Analytics, são complementares. E um vai trabalhar com o UX do usuário e o outro com testes AB. Temos o Google Trends também, que você consegue analisar tendências dos usuários que estão no Google, né? O que os usuários estão mais buscando no Google. E a Comscore, você consegue fazer análise de concorrência. Então, se você tem um site de e-commerce, se você quiser bater com o seu site concorrente, você consegue ter uma noção de como que você está no mercado e ele também. Esses são só alguns exemplos, tá, pessoal? Existe uma infinidade de ferramentas que a gente pode explorar aí também. Na prática, aqui eu trouxe como a CIT funciona, né? Um pouco da nossa metodologia de trabalho. Então aqui, profissionais da área, a gente trabalha com dois tipos de profissionais. O primeiro é o Data Engineer, que ele vai ser o responsável pela implementação e configuração da ferramenta. Ele vai ser o cara que vai arquitetar toda essa grande estrutura de dados, ele vai fazer parte da solução também. Também temos o Data Business Analyst, vai ser o responsável pela veracidade dos dados, análise e parte estratégica. Vai estar toda hora com o cliente, perguntando os KPIs, perguntando objetivos, definindo as metas, definindo os caminhos. Lembrando também que o Data Business Analyst e o Data Engineer, os dois precisam estar em comunicação toda hora, senão o trabalho não flui. Tem um determinado momento que o Data Analyst precisa pensar nessa parte estratégica e ele vai precisar de todo um suporte do Data Engineer para conseguir deixar esses dados mais palpáveis. Falando de ferramenta, né? Primeiro a gente falou que você tem o seu site, você estava cego, mas implementando uma ferramenta de analista você consegue ter esses dados. Mas como que isso funciona? Quando você tem aqui, ó, começando pelo fluxo do gráfico, começando pelo ícone com avião, é o seu site, por exemplo, seu site ou o seu aplicativo. Então você tem lá o usuário navegando no site, fazendo alguma compra e tal, até esse momento você está cego. Para você começar a ter visão do que está acontecendo, você precisa implementar esse arquivo JS ou um SDK, caso for um aplicativo, que são códigos onde a ferramenta vai conseguir ler o que está acontecendo com o seu site, vai conseguir capturar tudo o que todo mundo está fazendo. Então esses dados brutos vão ser jogados para esse ícone vermelho, que é o provedor da ferramenta. Então vai ter lá uma grande nuvem de dados, todos juntos e misturados. Mas, por exemplo, se você é um site como a Philips, que tem diversos setores, a Philips trabalha com eletrônicos, a Philips trabalha com produtos de saúde, trabalha com produtos para mulheres, produtos para homens. Se você é uma pessoa de negócios, trabalha com eletrônicos, você não vai querer ver dados para produtos de bebê, por exemplo. Então, além disso, a gente consegue filtrar tudo em containers, que é esse ícone verde, que ele vai filtrar pra gente exatamente, ó, aqui são dados de eletrônicos, aqui são dados para produtos de bebê, são dados de produtos para healthcare e etc. E depois desse compilado no container, vai cuspir tudo na sua ferramenta, onde você vai ter a visualização de gráficos.
e a partir daí conseguir fazer as análises. Processo de trabalho. Bom, primeiro aqui, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa metodologia, tá? Tá bem encurtada, né? Só para vocês terem uma noção mesmo. Mas a gente começa com uma entrevista de negócio, onde nós sentamos com o cliente e o responsável para entender os objetivos de cada um. Depois a gente faz uma ata, que é um breve resumo. A arquitetura, que é um documento onde a gente define todas as soluções para onde a gente vai. E daí a gente cria um Solution Design. O que é um Solution Design? Basicamente é um documento do Data Analyst, e onde ele compila todas as métricas que ele vai precisar. Então, pensa num documento, eu vou precisar de um determinado clique aqui, eu vou precisar de visualizações, vou precisar de visitas, vou precisar capturar o crash rate, vou precisar capturar erros. Então ele vai listar tudo isso que ele precisa, além dos nomes de página no seu site, né? Você vai atrelar tudo isso ao nome de página, por exemplo, a home, carrinho, landing page de produto, esse tipo de coisa. Depois disso, de feito essa lista, vem o Tech Spec, que aí é um documento do Data Engineer, e onde ele vai conversar com o Data Analyst para entender onde no site eu vou colocar essas métricas. Então o Tech Spec basicamente é um mapa mesmo. A gente tem lá a página e tudo que vai disparar nessa página. Temos a outra página e tudo que vai disparar nessa outra página. E isso ele faz a leitura de uma maneira de linguagem específica, dependendo da ferramenta, que é aquele arquivinho JS que a gente viu. Depois disso a gente implementa o código, e a partir dessa implementação a gente vai fazer a validação. É um processo bem importante para garantir a veracidade dos dados que vão entrar na ferramenta, né? A gente não consegue analisar se os dados estiverem entrando errado. Feita a validação, se tiver algo errado, nós vamos corrigir e fazer a validação de novo até os dados entrarem tudo ok, tudo perfeito. A partir disso, a gente tem um ambiente tagueado, e só assim a gente vai conseguir ter as análises e a geração de insights. Bom, aí também lembrando, né, os desafios dessa área, que hoje é muito difícil nós encontrarmos profissionais que atuam com analytics, né? Se você for parar para ver, não tem essa matéria na faculdade. Então é muito difícil você encontrar alguém que entenda do processo. Além disso, nem os clientes sabem o poder que eles podem ter com isso. Então, muitas vezes eles não fazem nem ideia do que eles podem encontrar. Como eu falei, das faculdades não tem curso, tem alguns cursos pagos, porém eles são muito básicos. Coisas que vocês conseguem encontrar nas documentações de ferramentas, por exemplo, como o Google. O Google fornece tudo de graça para qualquer um dar uma olhada. Então, se você se interessar por isso, você pode começar pela documentação do Google, que lá você vai ter como manusear não só a ferramenta de analítica, como as outras ferramentas que ele provém, como o Google Ads, por exemplo, que são ferramentas de mídia. Mas é isso, os principais desafios que a gente tem nessa área é encontrar pessoas que conheçam e fazer o cliente também entender, né? Porque nem ele tem noção do que ele pode ter com isso. O que tiramos daí é uma oportunidade que a gente pode ganhar, né? Tanto na proposta como quando a gente for falar com o cliente, apresentar, por que você não vai por esse caminho? Você pode lucrar bem mais por aqui, vender bem mais por ali. E também o reconhecimento na nossa área, que também é super valorizada por não ter muitas pessoas, então é uma grande oportunidade para nós. É isso, acho que foi um pouquinho rápido. Então, se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente tem bastante tempo.
Não tem nenhuma pergunta? Deixa eu ler aqui. Hoje a CIT tem espaço para um dev evoluir para analytics? Sim. Na nossa equipe tem vários... A gente tem os implementadores que já vieram dessa área, porém a gente não está encontrando mais implementadores. Então o que a gente está fazendo? A gente está trazendo os devs para atuar com a gente. Acho que, se não me engano, já são 3 devs que viraram implementador e estão fazendo parte da nossa equipe lá no Itaú. Então tem oportunidade, sim. Acabou? Tá bom? É isso. Muito obrigada, pessoal. Essa foi a última apresentação do Summit hoje. Então, se alguém quiser, amanhã tem mais. É isso. Muito obrigada.